A deputada federal Carla Zambelli viajou para os Estados Unidos para cumprir agendas pessoais. Sem as redes sociais, que estão censuradas desde terça-feira, a parlamentar esclareceu detalhes da viagem por meio de sua assessoria de imprensa. A deputada também conversa agora ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deputada, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Deputada, essa viagem gerou muito ruído, né? Até porque, como a gente esclareceu aqui na abertura, a senhora está sem acesso às redes sociais, aí houve especulações ao longo do dia de que a senhora teria fugido do país. Foi isso? Não? Qual o objetivo dessa ida aos Estados Unidos? Quando que a senhora volta ao Brasil? Queria que a senhora esclarecesse tudo isso aqui para nossa audiência. Obrigada, Vitor. Eu até agradeço o espaço. Bom, primeiro que eu não tenho motivo nenhum para fugir. Ou talvez até teria, né, diante das circunstâncias que estão acontecendo no Brasil, tudo é possível. Mas não há especulação de que eu vá ser presa. Realmente, o Alexandre de Moraes disse que vai tratar como bandido quem apoiar as manifestações, e o que aconteceu foi que eu apoiei os caminhoneiros, eu dei uma mensagem de pesar para eles, de ânimo, né, quando logo que anunciaram o resultado das eleições, e eu sempre faço comentários sobre as atitudes autoritárias do senhor Alexandre de Moraes. E aí, Vitor, eu estou fazendo a minha defesa, né, todo esse caso de ter perdido todas as redes sociais, e tive a oportunidade de receber hoje uma carta do Dr. Ives Gandra Martins, no qual ele cita o artigo 220 da Constituição e o artigo 5º da Constituição. E aí, citando esses dois artigos, ele fala algo muito sério que, para mim, eu acho que é um alento para todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão sofrendo algum tipo de boicote ou censura. Ele diz assim: advogado Dr. Ives Gandra Martins, desta forma, na minha inteligência da Constituição brasileira, a suspeita da veiculação das ideias da deputada Carla Zambelli via Instagram, Twitter e outras redes é de manifesta inconstitucionalidade, cabendo ação que seja restabelecidos os instrumentos de comunicação com seu eleitorado, cumulada com indenização por danos morais e materiais. E assina Dr. Ives Gandins com os diversos títulos que ele tem. Então, a gente realmente, se desculpa que está passando um carro aqui bem na hora fazendo barulho. Mas o que a gente vê com isso, Vitor, é que não só eu tenho o direito de reaver as minhas redes, como eu também tenho o direito de danos morais e materiais, né? Porque as redes sociais minhas, elas são de antes do meu mandato. Eu as tenho desde 2011, são mais de 9 milhões de pessoas, juntando todas as redes, quase 10 milhões de pessoas, são mais de 9 milhões 550 mil, e pessoas que por ali se comunicam comigo, que são meus eleitores, que são até meus críticos, e que ali dizem o que querem de mim, o que esperam do meu mandato, esperam uma palavra de alento nesse momento, e eu não posso sequer usar o WhatsApp. Ele simplesmente me deixou completamente incomunicável. E aí uma pessoa da oposição aproveitou essa saída minha do país para poder fazer politicagem em cima disso, deixando meus familiares todos preocupados, deixando os meus amigos preocupados. E Vitor, eu não sei até que dia eu vou ficar aqui, acho que até semana que vem, né? Eu, infelizmente, queria muito poder estar aí no Brasil e poder fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o momento das pessoas também representarem a gente. Eu me lembro que desde a época que eu era do Nas Ruas, Vitor, as pessoas diziam assim: Carla, você me representa. E na impossibilidade de hoje eu representar essas pessoas, não só pela minha rede social, mas também que se eu aparecer numa manifestação dessa, eu vou ganhar uma multa de R$10 mil, eu peço que as pessoas me representem, sempre de forma pacífica, sempre como nós fizemos tudo. Eu costumo dizer que lá atrás, Nas Ruas, a gente derrubou uma presidente sem quebrar uma vidraça, e que assim continue sendo as manifestações da direita, sempre bastante pacíficas e ordeiras. Deputada, a pergunta agora é do Paulo Figueiredo. Deputada, boa tarde.
está aqui nos Estados Unidos, então, no mesmo horário que eu. Boa tarde. Eu faço uma pergunta porque eu entendo que o bloqueio das suas redes sociais, ele tem a função, basicamente, de uma medida cautelar, né? Não é como uma prisão, mas é uma medida cautelar. Não deveria haver confirmação da Câmara? O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, algum deles tem manifestado alguma coisa nesse sentido para impedir que isso aconteça? Porque, veja, parlamentar vem daquele que parla, daquele que fala. E hoje a tecnologia permite e exige, né, porque as populações aumentaram muito, um país com tantos habitantes, a senhora mesmo tem 1 milhão de eleitores praticamente em São Paulo, sem redes sociais é impossível falar com e falar por 1 milhão de pessoas. A Câmara pretende tomar alguma medida nesse sentido, ou será que a invasão das prerrogativas dos outros poderes vai continuar impunemente a partir de agora? Não aprenderam nada com o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira? Realmente o Lira não falou nada sobre isso ainda. Eu mandei uma mensagem para ele perguntou para eu explicar melhor. O meu advogado está preparando primeiro essa medida levando a medida para os tribunais superiores, principalmente com essa declaração do Dr. Ives Gandra Martins, que é o maior jurista que a gente tem no Brasil hoje. Depois a gente também vai apresentar um projeto de lei que iguala as redes sociais a uma propriedade privada da pessoa, ou seja, é um bem meu, né? Hoje, imagina quanto vale se eu fosse vender as minhas redes sociais. Só no Instagram, durante 7 dias, eu tenho provas disso, eu alcanço 40 milhões de pessoas. Qual é o valor disso? O que ele tirou de mim não foi só o exercício da minha função, foi um valor inestimável, é toda a minha vida que está ali. Tudo que eu tenho na minha vida de material está ali. Eu não tenho mais nada de material, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu tenho uma casa que eu estou pagando em 30 anos, a única coisa de material que eu tenho são as minhas redes sociais. E aí, em seguida dessas duas ações, nós vamos sim pedir para que seja julgado no pleno da Câmara, porque realmente é uma medida cautelar que afeta o exercício do meu mandato. E qualquer medida cautelar, Paulo, bem feito o que você falou, que afete o mandato, tem que passar pela Câmara. Agora chegou o momento também da gente discutir aquele projeto que chamou o fake news, mas que eu sempre discuti com o Orlando Silva, que aquele não deveria ser um projeto de fake news, deveria ser um projeto de liberdade de expressão. Nenhum homem na face da terra poderia ter o direito de tirar redes sociais de uma pessoa. Uma rede social, ela só pode ser derrubada quando, por exemplo, uma pessoa está cometendo um crime que ataca o marco civil da internet, como pedofilia, tráfico de pessoas, etc., ou quando essa pessoa está presa, condenada em 2º grau, por exemplo. O condenado em 2º grau não fica ficha suja e perde seus direitos políticos? Pois bem, um condenado em segundo grau poderia perder a sua rede social se preso fosse. Caso contrário, nenhum homem tem o direito de tirar o outro de poder falar e expressar suas opiniões. Mas a gente vai pedir para o Lira sim, e eu agradeço a sua ajuda nesse momento. José Maria Trindade, diga Zé. Salve, muito boa noite, deputada. O que está acontecendo com a senhora é realmente muito grave. Eu sempre disse, deputado, eu pregava no deserto que as páginas sociais, elas pertencem a empresas. Então, quando a empresa estabelece ali critérios, e eu acho uma covardia, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, eu também acho que sou o único que falo sobre isso, o Código de Consumidor não permite que uma empresa, estamos falando aí da dona da página social, possa desvincular, porque é uma prestação de serviço, embora não pago, mas por adesão. Então, acho que a empresa teria, teoricamente, o direito de desvincular, não seria censura, porque é uma empresa privada, né? Mas ela não teria, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que não permite. Tá? Não é pago, mas é uma relação de consumo. Agora, quando a justiça faz isso, é muito grave, porque invade mesmo a Constituição. A senhora citou aí o artigo 220 da Constituição, que fala, você ler aqui, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma. Isso é o artigo da Constituição. E o outro artigo que a senhora cita é muito mais
conciso, é o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Ali tem vários incisos, mas eu citaria o quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A senhora na mídia tem a sua fotografia, não é anonimato, então tem o direito. O que eu vejo aí é uma fragilização do Congresso Nacional. A minha pergunta, deputado, desculpa esse preâmbulo um pouco maior, mas a pergunta é: o que fazer diante de uma situação assim? Quer dizer, eu entendo que as prerrogativas estão sendo atacadas. Zé, você me conhece já há muitos anos, né? Você já me viu até acorrentada no Salão Verde, tentando fazer um impeachment ser acolhido pelo Cunha. Você já me viu em momentos difíceis, em momentos fáceis, em momentos frágeis, já me viu pós-operação do tumor do cérebro que eu tive, a gente tem tantas experiências juntas. Eu, sinceramente, pela primeira vez na minha vida, diante de todas as dificuldades que eu já vivi na vida, eu não consegui enxergar uma luz no final do túnel. É a primeira vez que eu passo por isso. Porque tudo que eu construí na minha vida, eu construí em cima de suor, de trabalho, de honestidade. Não é à toa que eu fui a mulher mais votada do Brasil. E não falo isso com nenhum tipo de arrogância. Não é à toa que eu ganhei 2 vezes o prêmio de melhor deputada do Brasil, segundo o voto popular, no Congresso em Foco. Eu fico pensando assim, se eu estou me sentindo assim, que tenho prerrogativas, que tenho imunidade, que tenho um cargo, imaginem só como estão se sentindo essas pessoas que estão na rua e vendo que a voz, porque o que eu mais escuto das pessoas é assim: Carla, você é a nossa voz. O que eu mais escuto de mulheres, mesmo naquele dia que houve a confusão da arma, que eu saquei a arma, as mulheres vinham para mim e diziam assim: Carla, você me representa porque eu queria ter sua força, você me representa porque eu queria ter sua garra, você me representa porque eu sinto que se eu fosse como você, eu poderia enfrentar todo mundo. E eu, Zé, realmente durante muito tempo me senti assim, imbatível. Deus, com a família do seu lado, mas de repente você vê que está fazendo tudo certo, que não fez nada de errado, e existe uma palavra, Zé, que ela pode destruir a vida de uma pessoa de começo ao fim, que é a injustiça. A injustiça é a pior coisa que uma pessoa pode sofrer, e é exatamente assim como eu estou me sentindo agora. Eu vou revelar para vocês por que eu vim para os Estados Unidos. A minha equipe está fazendo um material robusto sobre os problemas que nós estamos passando no Brasil em relação aos nossos direitos humanos. E eu vou levar até Washington, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e dizer o que a gente está passando. O mundo precisa saber o que a gente está passando. O mundo precisa saber que existe um homem no Brasil que quer acabar com o direito de falar, que quer acabar com o direito de falar, de se expressar, e que se julga acima de tudo e de todos. Algumas pessoas me disseram assim: mas você vai enfrentar, ele vai acabar te colocando na cadeia. Eu vou lhe dizer uma coisa, do jeito que estão as coisas, cadeia não faz diferença nenhuma. Eu já estou numa prisão. Quando a gente não pode falar o que a gente pensa, isso é uma prisão. Quando a gente não pode defender os mais necessitados, quando a gente não pode defender aquelas pessoas que me abraçam na rua e começam a chorar e pedindo, pelo amor de Deus, Carla, faz alguma coisa, e eu não poder fazer, isso é uma prisão já. Então, a minha vontade é que, de alguma maneira, seja uma intervenção divina no Brasil e que as pessoas possam voltar a ter isso. Ana Paula Henkel faz a próxima pergunta. Diga, Ana.
Boa noite, deputada. A senhora mencionou o doutor Ives Gandra Martins, e ontem eu li um trecho de uma entrevista que ele deu para a revista Oeste. Acho muito pertinente ler mais uma vez para que eu possa fazer minha pergunta para a senhora. Ele disse o seguinte: nunca vi um poder judiciário interferir tão diretamente no processo político a favor de uma corrente ideológica e de um candidato, como estamos vendo hoje. Diante disso, deputada, hoje o ministro Alexandre de Moraes disse que vai tratar como criminoso aqueles que continuarem apoiando atos antidemocráticos, seja lá, e nós sabemos que atos antidemocráticos pode ser absolutamente tudo que o ministro Alexandre de Moraes queira que seja. Olhando para o futuro, o presidente Bolsonaro já disse que já demonstrou que vai ser um nome caminhando para a eleição de 2026. O movimento que foi criado pelo presidente Bolsonaro, por parlamentares como a senhora, por causa de ações, né, ações que a direita promove também aqui nos Estados Unidos, liberdade econômica, intelectual, social, enfim. A senhora acredita que pode acontecer no Brasil o que aconteceu aqui nos Estados Unidos depois que Donald Trump deixou a Casa Branca, ou seja, a tentativa de criminalizar futuras candidaturas, no caso a futura candidatura de Donald Trump, e no Brasil o caminho político do presidente Bolsonaro? Ana, eu não só acredito, como eu tenho certeza, só que com uma diferença. A Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, ela foi alterada durante o governo de Donald Trump. A Suprema Corte no Brasil, infelizmente, ainda é toda tomada. Não só vão tentar criminalizar o próprio presidente Bolsonaro, como todo e qualquer sucessor que ele possa vir a fazer. Eu não acredito que eu chegue até o final do meu mandato. Eu digo para vocês aqui hoje, tendo tido quase 1 milhão de votos, eu não acredito que eu chegue até o final do meu mandato. Eu conversei com a filha da Janine Anhes, a Carol Anhes, e ela conta como foi a história da mãe dela, né, sucessora natural do Evo Morales, era senadora e naturalmente exerceu o cargo de presidente porque estava na linha sucessória, e quando ela promoveu eleições transparentes e voltou o aliado de Evo Morales, ela foi presa e está presa há 19 meses, pelo quê? Atos antidemocráticos. O que a gente está vendo, Ana, infelizmente não é uma coincidência, é um arranjo de toda uma Latinoamérica que, como foi colocada no site do PT, está toda vermelha, e estava ali no Brasil aquele loading, né, carregando. Infelizmente terminou de carregar, e agora o Brasil também é vermelho. Então eu não acho que eles vão deixar que a gente cresça, que a gente possa suceder o presidente Bolsonaro, né? Não duvido nada que todos os meus colegas que têm algum tipo de amplitude na rede social, como eu tenho, para você ter uma ideia, Ana, eles tiraram a rede social de uma pessoa, que sou eu, né, que durante 2 anos seguidos foi a parlamentar mais influente do Congresso inteiro pela FSB. 2 anos inteiros. E não é só da Câmara, é da Câmara e do Senado. Então, não é qualquer coisa. Eles tiraram a voz da pessoa que mais era ouvida, a parlamentar mais ouvida do Brasil. Sob qual argumento? Sob o argumento de ter feito um tweet parabenizando os caminhoneiros? Eu matei alguém? Não. E é engraçado como as coisas são, assim, distorcidas, né? Talvez, se eu tivesse ido para a rua, estuprado alguém, matado, esquartejado, eu estaria solta, tranquila com minhas redes sociais funcionando. Mas porque eu tuitei um negócio, eu sou uma ameaça. Então, eu acho que realmente a situação tá triste, e eu acho que a gente corre sério risco de a Suprema Corte, em conjunto com o Lula, promover uma verdadeira caça às bruxas, só que caça aos anjos, né, no caso. Fernão Lara Mesquita, sua pergunta, Fernão. Antes
antes de fazer uma pergunta, eu quero destacar que no caso da Carla Zambelli existem 4 ou 5 temas da maior importância envolvidos. Essa questão de cassação ou não cassação, quer dizer, você não caça o deputado. Quando você caça um parlamentar eleito, você está caçando a voz de não sei quantos mil brasileiros. Entendeu? O representante em si não tem uma existência dele como pessoa. Ele representa um corte enorme do eleitorado. Então, quando você pune esse cara, você está punindo esses representados, né? Então, essa noção precisa ser restabelecida no Brasil, porque é ela que está na base da democracia, né? É isso que dá o direito de imunidade ao parlamentar. Não é a pessoa dele que é imune, mas é as pessoas que ele representa que são imunes. É por isso que se dá a imunidade, né? A outra questão é a da censura, né? A censura, historicamente, sempre e sem nenhuma exceção ao longo da história, é a mãe de todas as ditaduras, né? As ditaduras começam quando a censura se estabelece e acabam quando a censura é rompida. Não tem desligamento entre essas duas entidades, né? Possível, né? A outra questão é essa da rede social. Quer dizer, a maior ilusão de noiva da nossa geração é essa história do efeito libertador da internet, né? Ele de fato aconteceu num primeiro momento, porque a internet tem o alcance que tem e dá uma voz para cada um e para todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, com base nesse argumento, a internet fez uma concorrência predatória a toda a imprensa, acabou com milhões de rádios, jornais, e se apropriando da informação que esse pessoal produzia a um custo elevadíssimo, né, a pretexto de um erro que eu sugiro que a deputada que vai para os Estados Unidos agora examine com cuidado, porque essa discussão está viva lá do artigo 213, que dá aos proprietários das redes de internet a isenção de responsabilidade por aquilo que eles publicam, e assim eles publicam coisas de terceiro como se fossem deles, mas legalmente essa condição não se estabelece legalmente, né? E isso reduziu o universo das mídias a 4 ou 5 grandes produtores. Então, hoje, se você conseguir censurar essas 4 ou 5, você tomou conta do mundo. E é isso que está na cabeça do Alexandre de Moraes e companhia e os assemelhados dele no mundo inteiro, né? Então, basta você cercar esses 4 ou 5 com o agravante de que as redes sociais hoje não são só um canal de voz para as pessoas, né? Elas são também a praça pública, aonde você exerce o seu papel como agente da economia. Quem está banido dessa praça pública não pode mais viver economicamente, está banido da economia, está banido do mercado. Então, a violência de uma ação como essa é uma coisa multiplicada por milhões em relação à violência que era você apenas calar a boca de alguém. Agora, além de calar a boca, você tira o cara da vida econômica, né? Condena a pessoa à miséria, né? Se você manter isso por mais tempo. Então, e essa conversa de que é uma empresa privada e portanto, tem o direito de banir alguém que viole as suas regras, é outra falácia óbvia, tá certo? A Telefônica é uma companhia privada, mas se o dono da Telefônica espionar o seu telefonema e vender as informações que você passou para sua família, para os seus amigos, porque ele grampeou o seu telefone, ele vai preso, né? E os donos das redes de internet podem fazer isso impunemente. E é isso que fez eles ficarem trilionários como eles estão e matarem toda a concorrência.
né? Então, o mundo precisa estar, aliás, está alerta, a Europa mais para frente do que os Estados Unidos, porque a Europa é basicamente vítima disso, porque ela não é proprietária de nenhuma dessas redes gigantes, quase todas são americanas, e nos Estados Unidos esse pessoal já corrompeu a política o suficiente para impedir que essa discussão avance tão rápido quanto está avançando na Europa. Mas mesmo lá está avançando, né? Tem figuras importantíssimas que fizeram parte da cúpula dessas empresas de internet e que sabem como elas funcionam e o modo sibilino e sacana como elas operam, já saíram delas para denunciar, tem documentários sobre isso, tem denúncias importantes de figuras importantes sobre isso. Então, quanto a isso, é um problema gigantesco e mundial, né? E no qual a deputada para dentro do qual a deputada foi arrastada por essa camarilha que está aí tomando conta do Supremo Tribunal. Então, eu não tenho propriamente perguntas a fazer, porque eu vejo, no caso dela, mais um linchamento, né, com esse grau de agravantes, né? Quer dizer, ela não é ela é os 1 milhão de eleitores que votaram nela, são esses que estão sendo calados, né? E ela, como porta-voz deles, está sendo violentada também por esse processo, né? E eu acho que o Congresso Nacional, se não abrir o olho a tempo para deter esse tipo de coisa contra os seus membros, né, vai chegar até o último, né? Já não precisa mais fechar o Congresso, porque se ele se acovardar, é a mesma coisa que está fechado. Mas vai chegar até o último. Um por um vai ser catado por essa gente. E eu espero que não tenham dúvida quanto a isso. E, finalmente, para o eleitorado, para esse pessoal aqui de fora, né, que abra o olho e que se manifeste em apoio das vítimas desses processos, porque vai chegar em cada um de nós. Deputada, só vou puxar de volta aqui, já devolvo para a senhora para que a senhora responda, mas está na hora de fazer um intervalo comercial, então a gente faz uma parada agora, rapidinho, na volta, a sequência da nossa conversa aqui ao vivo com a deputada Carla Zambelli em Os Pingos nos Is. Até já. De volta para você, Os Pingos nos Is. A gente já retoma aqui a nossa conversa com a deputada federal Carla Zambelli, que está ao vivo com a gente, direto dos Estados Unidos, falando sobre essa viagem dela. Mas antes preciso fazer um convite a você que está aqui nos acompanhando, tanto no YouTube quanto na TV, Jovem Pan News, no rádio, para que você participe da nossa enquete de hoje. A pergunta é: haverá corrupção no novo governo Lula, sim ou não? É essa a nossa enquete de hoje. Por enquanto, 98,37% dos que já participaram disseram que sim, esperam que haverá corrupção no novo governo Lula. 1,64% dizem que não. Foram até agora 7.700 votos agora lá no nosso site www.jovempan.com.br. Agora sim a gente dá sequência então à conversa com a deputada Carla Zambelli. Devolvo a senhora, deputada, para que a senhora comente então as observações que fez o Fernão Lara Mesquita antes do intervalo. O que me impressionou é algo que ele usou a palavra linchamento, e é realmente o que eu venho sentindo há algum tempo. E aí queria fazer uma reflexão com os ouvintes do seguinte: a esquerda sempre diz que das mulheres, dos negros, dos homossexuais, eles separam, eles dividem as pessoas em categoria para poder conquistar. E sempre tentaram na Câmara me incitar a falar pelo fato de eu ser mulher. Porque eu sou mulher, eu sofro isso, porque eu sou mulher, eu sofro aquilo. E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que, sendo mulher ou sendo homem, a gente passa pelas mesmas dificuldades. E sempre disseram do nosso presidente Bolsonaro, por exemplo, ele é misógino, ele é grosseiro com mulher, nunca foi grosso comigo. As maiores grosserias que eu já ouvi na minha vida foram da esquerda. O que eu tenho ouvido nas ruas, todos os dias, as ameaças de morte que têm chegado no meu celular depois que ele vazou, que ele tá na imprensa,
as ameaças de morte que eu tenho ouvido na rua mesmo, ou naquele dia na porta do restaurante, que inclusive uma jornalista relatou que ouviu, né, eu sendo ameaçada, também xingaram ela, é algo fora do normal. Então é interessante como esses atos antidemocráticos, eles não partem de nós da direita. Eu repito, nós derrubamos uma presidente da República, né, com atos super democráticos, de forma democrática, sem quebrar uma vidraça. No momento que o presidente Bolsonaro pediu para as pessoas irem desobstruindo as ruas foram sendo desobstruídas, as pessoas estão na praça, na frente dos quartéis, e que mal que há a gente poder falar ou gritar a respeito de um resultado, o qual magoou a gente, o qual a gente não concorda. Vocês acham que se o Bolsonaro tivesse ganho, não teriam também feito manifestações pró-Lula? Vocês acham que eles não teriam queimado coisas, como sempre fizeram, quebrado vidraças, como quebraram a ESP de vários ministérios, como quebraram, por exemplo, da Bayer, da Bolsa de Valores, ou da AproSoja, que eu entrei com processo, inclusive, contra o MST, sempre houve quebra-quebra, eles sempre quebraram tudo. E aí, quando é do nosso lado, é ato antidemocrático. Quando é do lado deles, tá tudo bem? E quando picharam todas da Carmen Lúcia com tinta vermelha? Não fizeram nada? Aí tá tudo bem? Agora, quando é a gente, além deles nos calar, além de estar errado, né, de ser um ato antidemocrático, ainda nos calam. Quando, onde que um tweet tentando saudar algumas pessoas que estavam chateadas pode ser antidemocrático? Quando que isso pode abalar a República? E aí é como também ele falou, né, são milhões de pessoas que não sou eu que estou falando. Eu estou ali para representar 1 milhão de pessoas. Pessoas que acreditam em mim, pessoas que seguem e falam, eu estou votando nessa mulher para ela falar por mim. E aí, de repente, essa mulher não tem mais fala. É como se eu tivesse, eu me vi assim, no mundo de Nárnia mesmo, falar, meu Deus, há 11 anos, e ele falou, né, sobre a questão da internet, como ela foi democratizando a relação, como ela foi virando uma praça pública, né, de conversa, e eu fui acompanhando isso desde o começo nas ruas. Na época nas ruas não tinha WhatsApp, estava no comecinho do Facebook, a gente não tinha direito como se organizar, a gente não tinha como conversar, marcar as coisas, mas as coisas foram acontecendo. E a internet democratizou isso, a internet levou a cidadania para as pessoas. Quando que a gente ia poder imaginar que há 10 anos atrás as pessoas iam se encontrar na frente dos quartéis, ou seja onde for, na Paulista, ou na frente de qualquer local, para falar de política? Outro dia fui numa reunião em Franca, 1.500 pessoas foram nos ver em Franca. Em Franca, terra do calçado, foram 1.500 pessoas no auditório, num sábado, para falar de política. Quando que em 10 anos atrás a gente ia imaginar isso? O problema é que o STF, principalmente o senhor Alexandre de Moraes, ele não está acompanhando o crescimento da civilidade nas pessoas. Quando eu conheci o Dr. Ives Gandra Martins, em 2011, eu disse para ele assim, Dr. Ives, o que o senhor teria a dizer para as pessoas que estão começando a se manifestar agora em 2011? Ele disse assim para mim, eu diria que o exercício da cidadania é o ápice da democracia. Você poder falar o que você pensa, você exercer os seus direitos, você buscar aquilo que você quer, esse é o ápice da democracia. E o ápice da democracia, no sentido prático da coisa, é você poder falar o que você pensa. A liberdade do pensamento, a liberdade da expressão, ela está sendo calada hoje em dia. E se, de alguma maneira, eu tiver que ser a pessoa que vai ser calada para que as pessoas acordem sobre o absurdo que está acontecendo no Brasil, ótimo, que pelo menos sirva de exemplo. Porque eles estão censurando meios de comunicação, eles estão censurando jornalistas, agora eles estão censurando pessoas que têm imunidade parlamentar justamente para poder falar pelos nossos eleitores. Paulo Figueiredo, mais uma pergunta, Paulo. Eu vi que a rede social Getter entrou com um recurso na justiça pedindo a sua liberação,
porque entendia que era um caso de censura prévia proibida pela Constituição. Eu não sei se outras redes sociais também pretendem entrar com algum tipo de recurso. Quais são os caminhos que a senhora pretende utilizar para reestabelecer os seus direitos, ou pela Câmara, ou pela Justiça? A senhora já teve acesso ao inteiro teor do processo, aos advogados? Alguma informação a esse respeito? Se isso é alguma coisa que vai se expandir, se há outras pessoas envolvidas nisso? Eu pergunto porque nós estamos vendo várias pessoas sendo censuradas. Nós tivemos, além da senhora, nós tivemos recentemente o pastor André Valadão, da igreja, inclusive daqui de Orlando, perto de onde nós estamos, Lagoinha, Orlando. Tivemos agora, parece que ontem, o cantor latino. Enfim, parece que está havendo uma expansão nessa censura, não é um caso isolado. O que eu pretendo fazer a princípio é entrar com o meu pedido de reintegração, usando o fato de eu ser parlamentar e precisar da minha rede social para exercer o meu mandato. Depois eu vou juntar detalhes de todas essas redes sociais que foram censuradas, e não só essas, como outras também. Durante o processo eleitoral, o Alexandre de Moraes censurou diversos canais de Telegram com mais de 580 mil seguidores. Nós vamos juntar toda essa informação com os demais censurados, o André, o Zezé de Camargo, o Latino, e vamos levar até a Corte Interamericana, porque aí não é só o meu caso, é o meu caso e de outras pessoas também, porque no caso do André Valadão, além de tudo, a liberdade religiosa, né, que a nossa Constituição veda qualquer tipo de ataque à liberdade religiosa. Então, a ideia nossa é juntar todas essas pessoas que estão sendo vítimas e censuradas e levar até a Corte Interamericana. E no meu caso de parlamentar, assim que a gente tiver uma votação ao vivo, né, eu vou solicitar, aliás, já está sendo construído isso, solicitar para que se leve ao pleno da Câmara esse tipo de medida cautelar, né, para ver se a Câmara aprova ou não que a minha rede social seja censurada. E o terceiro passo depois, ou quarto, não sei, acho que eu já perdi a conta, vai ser a gente propor um novo texto para aquele IPL das fake news, em que fake news não existe. Fake news é aquilo, Paulo, que você fala e eu não concordo, ou que eu falo e você não concorda. Então não existe fake news. Fake news é uma opinião da qual a gente não concorda. Então a gente vai escrever um texto de lei no qual não existe fake news. Fake news não pode ser determinada, não pode ser tipo assim, não pode, esqueci a palavra certa, mas no sentido de juridicamente falando. E a gente vai propor o seguinte, que qualquer coisa que pareça fake news, você fale e eu não concorde, ele vai cair na injúria, difamação ou calúnia. Eu falei alguma coisa que te parece fake news? É injúria, difamação ou calúnia. As nossas leis já abrangem formas de punir algum tipo de fake news. Quando você fala alguma coisa que eventualmente você possa me ofender, eu entro com processo e pronto. E a gente também colocar, né, nesse PL que nenhuma decisão monocrática pode derrubar uma rede social. E que só uma rede social só pode ser derrubada ou com trânsito em julgado na última instância, quando começar no STF, ou com a segunda instância, transitada em julgada na segunda instância. Ou seja, a pessoa, que também, inclusive, a gente quer mudar a prisão em segunda instância, né? Então, é mais ou menos a lei da ficharinha. Aí sim a pessoa poderia ficar sem rede social, ou nos casos em que envolvam pedofilia, etc. Ou seja, eu acho que esse arcabouço de coisas, com isso a gente fecha o ciclo para que esse tipo de autoritarismo não continue acontecendo no Brasil. Ana. Deputada, eu peço licença mais uma vez para ler mais um trechinho da entrevista do Dr. Ives Gandra Martins, à revista Oeste, porque é uma entrevista muito impressionante de como ele se preocupa exatamente com a nova juristocracia no Brasil e tudo isso que a senhora vem relatando e os abusos, né, de autoridade que a senhora vem sofrendo.
E ele diz o seguinte sobre a liberdade de imprensa: no momento em que órgãos de imprensa são proibidos de se manifestar no período pré-eleitoral, em que se pode dizer não publique essa notícia, ainda mais por antecipação, e retirar inclusive o aspecto financeiro de alguns veículos, como ocorreu no caso da Brasil Paralelo, a produtora que foi proibida de veicular o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, isso é censura. O artigo 220 da Constituição Federal fala da liberdade absoluta de comunicação. Quando vemos o judiciário inclinado a impedir mais de 40 perfis nas redes sociais de se manifestarem sobre qualquer candidato até o fim das eleições, alegando que isso é contra a democracia, isso é muito preocupante. 7 cidadãos do TSE dizem o que é e o que não é democracia. Pessoas que não foram eleitas pelo povo. Tenho a impressão de que vivemos um momento terrível para a democracia brasileira. E aí eu tenho 2 perguntas para a senhora, deputada. A primeira é: se a senhora iniciar uma conta nas redes sociais com certidão de nascimento aqui nos Estados Unidos, essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, isso também se estenderia, já que a América passa a não ser jurisdição das canetadas dele? E uma segunda pergunta é se a senhora acredita, já que o novo presidente em 2023 vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, se a senhora acredita que haverá uma sabatina justa no Senado para que nomes que não respeitem a nossa Constituição, eles sejam barrados. Um dos motivos de eu ter vindo para cá, Ana, para os Estados Unidos, é que a ideia era abrir uma conta da rede social aqui. Mas quando isso se iniciou anteontem, né, que eu comecei a abrir uma conta na rede social através de uma pessoa que estava aqui nos Estados Unidos para mim, eu me lembro até que você ofereceu suas redes, no caso da Bárbara, né, quando ela foi desmonetizada, eu recebi um aviso que caso eu tentasse abrir conta social com o meu nome, eu teria que pagar uma multa de R$100 mil a hora de rede social publicada. Ou seja, realmente eu não posso abrir qualquer rede social em qualquer lugar do mundo. E em relação aos Supremos, né, que a gente vai ter que pôr indicações, e talvez até a nossa esperança é que fossem mais indicações, né, já que a gente tem novos senadores, e a gente tem sobra de motivos para poder empichar outros ministros, a gente até imaginava que teriam outras indicações, mas não sei o que fica pior, a emenda ou soneto. Eu acho que vai ser um pouco melhor, sim, essa sabatina, porque a gente está com senadores, assim, bons ali, né? Ainda não somos maioria, eu acho. Acho que a gente teria ainda que mapear, ver quem é quem ali no Senado, mas eu tenho a impressão de que pela primeira vez na vida do Senado, a gente pode ter uma sabatina não concluída ou com algum indicado excluído. Por exemplo, fala-se já no nome de um dos advogados do Lula para ser o próximo ministro do Supremo, né? Eu acredito que um nome como esse não vai passar, né? Um advogado do Lula ser um novo ministro do Supremo, eu acho que isso não tem a mínima chance. Eu acho também que chegou a hora da gente discutir mandato para o Supremo e concurso, né? Concurso público com mandato, e que essa pessoa possa ficar 8 anos no Supremo somente, e que seja por concurso público, e não só uma pessoa indicando. Inclusive, é uma das coisas que a gente quer, assim que voltar para a Câmara, já existem processos como esse, a gente voltar a discutir. Eu não sou autora dele, mas existem autores dentro da Câmara desse processo, desse projeto de lei, a gente voltar a discutir esse tipo de assunto. Muito bem, ouvimos aqui em Os Pingos nos Is, com exclusividade, a deputada federal Carla Zambelli. Obrigado mais uma vez, deputada, pela gentileza, pela atenção aqui com a nossa equipe. Uma boa tarde, por aí, até uma próxima. Eu que agradeço, Vitor. Agora que eu não tenho lugar para falar, pelo menos vocês me dão essa chance de eu poder conversar com o público saber que eu estou bem. E que se eventualmente vier uma ordem de prisão, fiquem tranquilos, eu não vou fugir da justiça não, eu volto para o Brasil.
Obrigado, deputada.